Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui bem rapidinho só para poder contar para vocês de uma ideia de aula, principalmente para adolescentes, que é bem legal. Na semana passada eu fiz um desafio com uma aluna minha, que tem 13 anos, ela é uma menina, e durante o ano escolar eu sempre escolho algumas músicas para os meus alunos memorizarem. E a ideia, obviamente, né, é que eles apresentem cantando. E tem alguns que gostam de cantar, outros que não gostam de cantar. Os que não gostam de cantar, eu gosto de convidá-los, vamos dizer assim, com mais insistência, para que eles cantem, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo a eles perderem a vergonha, sabe? E esse perder a vergonha aqui, ele tem impactos em várias áreas de aprendizado, inclusive, por exemplo, na fala do inglês, né? Deles não ligarem tanto por falar errado ou por estar misturando as coisas, enfim, deles se arriscarem mesmo. Então, quando tem algum aluno que tem essa resistência, eu gosto de trabalhar isso, dele ir vencendo isso e conseguir me apresentar uma música cantando. Só que, claro, que tem aqueles outros alunos que gostam, né, e não ligam de apresentar cantando, como é o caso dessa aluna. Ela não tem tanto essa ressalva e ela até faz aula de canto e tudo. E aí, essa não foi a primeira vez que eu fiz isso com ela já memorizou outras músicas e já cantou pra mim. Só que, dessa vez, agora ela já tá com o inglês bem mais avançado, então vai se aumentando a dificuldade. E eu peguei a música I've Been Everywhere. Essa música, originalmente, ela é de um compositor que eu nem me lembro o nome, na verdade. Só sei que ela foi composta em 1959. E essa música é muito, muito legal. Se vocês não conhecem, joguem aí no Google depois. Só que vários outros artistas performaram ela e ganharam fama até mais do que o compositor original. Então o Johnny Cash é bem conhecido por performar essa música, o Hank Snow, que é a minha versão favorita. E essa música, ela originalmente, se não estou enganada, ela foi escrita com cidades e localidades australianas. Porque quem não sabe, I've Been Everywhere é uma música que cita, se eu não me engano, 92 localidades americanas, a versão mais famosa, né? Várias cidades, condados, estados americanos. Enfim, tem algumas cidades ali que são canadenses, algumas colombianas, outras acho que tem uma chilena ou argentina. Só que a minha teoria é que, na verdade, essas cidades, essas localidades, elas são americanas. Só que eu tenho a impressão de que são localidades menores, sabe? Tipo, terras e condados bem desconhecidos. Porque a ideia do I've Been Everywhere é de que seja uma versão de cada país, entende? Então, por exemplo, uma versão americana são de localidades americanas. Então eu acredito que essa é a teoria mais provável, mas tudo bem. O fato é que originalmente ela foi escrita com localidades australianas. Então, os americanos pegaram, né, e reescreveram com localidades americanas. E acabou que ficou tão famoso que ninguém lembra que foi feita a versão australiana. E essa música ela é bem legal porque ela é muito rápida. Ela é quase que um rap sertanejo, assim, americano. Se eu não me engano, são 4 estrofes em que o cantor ali cita, né, as localidades americanas. E ele cita, gente, assim, extremamente rápido. Sabe quando você vai mergulhar numa piscina, num rio, enfim, e que você, tipo, enche o peito de ar e, tipo, vai lá pra baixo da água até você gastar literalmente todas as gotas de oxigênio? Então, é bem isso cantar essa música. Então, eu vou deixar abaixo pra vocês a versão do Hank Snow, pra caso vocês queiram conhecer e tudo mais. Então, eu acabei conhecendo essa música em 2018, quando eu assisti A Mula, que é um filme dirigido e performado também pelo Clint Eastwood, que eu gosto demais, assim, dos trabalhos dele. E o Clint, ele ficou muito conhecido por filmes de faroeste, né, americano. E eu já percebi que os filmes dele, de forma geral, tem uma trilha sonora country muito boa. E não sei se é ele que escolhe, mas certamente ele deve dar algum palpite ali, porque as músicas são bem a cara dele mesmo. E ele coloca essa música dentro da trilha sonora de A Mula, e de fato a tradução dela tem tudo a ver com o personagem dele, com o que o personagem dele faz nesse filme, que também eu recomendo muito que vocês assistam. E aí, beleza, né? Eu gostei dessa música por mim mesma, né? Nunca pensei de usar isso na sala de aula. E acabou que calhou que essa música casou super com os nossos estudos do momento. E por ser uma música difícil e por ela já estar mais avançada no inglês, eu pensei, não, perfeito. Vamos juntar um texto que é desafiador, né? Que vai trabalhar
vai trabalhar pronúncia de palavras mais difíceis, e ainda esse desafio do rap, né, de certa forma, assim. E eu falei, não, aqui vai calhar super bem uma aposta. E como ela é adolescente, eu acho que não faria muito sentido eu apostar, né, uma música, por mais que fosse desafiadora, com uma criança de 7 anos, por exemplo. Não é que a criança de 7 anos não vai se interessar por essa aposta, mas ela certamente não vai se interessar, não vai ter o mesmo envolvimento e não vai ter a mesma consciência do impacto daquela aposta do que um adolescente de fato. Então eu acho que realmente assim, foi o cenário perfeito. E aí, o que era a nossa aposta? Quem ganhasse ia ter direito de escolher um de 2 prêmios, né? Ou várias coisas aleatórias, somando até R$100 o total, ou escolher uma coisa que fosse até R$150. E isso também foi muito bom, porque como o preço foi mais alto, né, enfim, isso também te dá um senso, né, de responsabilidade, tanto por minha parte quanto pela do aluno. Então, é bem legal, sabe? Eu achei uma sacada muito boa. E quais eram as nossas regras de desempate? A única coisa que eu senti falta, que eu faria de diferente, é porque eu competi contra ela e no fim das contas nós duas fomos as juradas. Claro que eu fui a mais importante, que dei a palavra final, só que nós duas conversamos, nos analisamos, tipo, ela me analisou, eu analisei ela, eu falei com ela o que ela achava dos posicionamentos, a gente foi discutindo ali, né, pra ver se não tinha também nenhum exagero de nenhuma parte. Só que é evidente, né? Tipo, é uma menina de 22 discutindo com uma de 13. Então, é bem diferente as formações também, as maturidades. Então, o que eu senti falta? De eu ter chamado uma jurada independente. Sabe? Não sei, assim, uma amiga ou uma professora amiga minha que pudesse, né, tá assistindo a nossa competição e dar ali a resposta, ou então eu gravava, né, mandava para uma jurada independente para me dar a resposta depois. Então isso é uma coisa que eu teria feito de diferente, mas deu tudo certo no final, foi uma análise bem justa. Os meus critérios eram quais? Nós tínhamos que observar preservar a integridade do texto, né, então não alterar, não trocar, não inverter palavras. O segundo, manter o ritmo. Então, para isso a gente tinha um tempo máximo de apresentação, né, para não ficar nem tão rápido, nem tão devagar, mas ficar dentro daquilo que é de fato o ritmo da música. E o terceiro foi o que mesmo? Tá, sim. Nós tínhamos que memorizar as 3 primeiras estrofes. As outras estrofes, as outras 3 ou 4 estrofes, nós poderíamos olhar, não tinha problema. Eu acho que é isso que eu tô me lembrando aqui, que eram os nossos critérios. O que aconteceu? Eu gravei, né, a nossa apresentação, para caso precisasse de consulta e tudo. E aí, quando eu fui, quando a gente foi, né, ali analisar e conversar e tudo mais, qual foi o grande problema? Tanto eu quanto a minha aluna, nós omitimos um trecho. Então, a nossa questão era quem tinha omitido mais, porque a omissão, nesse caso, fere a integridade do texto, né? Então, acabou que eu fui assistir a gravação para realmente olhar o que quem tinha ferido o que, e acabou que, como eu disse, eu feri uma linha, ela também, então nesse sentido empatou. Porém, eu omiti o nome de uma cidade. Então, assim, gente, literalmente por causa de uma cidade que a minha aluna ganhou. E aqui entra outro ponto também, né? Eu não facilitei em hora nenhuma para ela. Então foi uma competição sincera mesmo, tipo, eu dei o meu melhor e ela deu o melhor dela. Então foi bem acirrado mesmo. E claro, assim, eu fiquei muito feliz que ela ganhou, eu obviamente queria que ela tivesse ganhado. E uma outra recomendação que eu daria aqui também, assim, para professores, antes de fazerem a aposta com os alunos, é de conversar com os pais, nesse caso, né? Assim, igual eu sou professora particular, então eu só preciso conversar com os pais. Mas é claro que se você trabalhar numa escola, de conversar também, né, com a coordenadora pedagógica, enfim, para ver se você pode fazer isso, o que os pais vão pensar. Por quê? Como eu mostrei para vocês, foi uma aposta bem alta, né, para uma adolescente de 13 anos. E a mãe dela foi me contar de que ela ia pagar com a mesada dela. Se eu tivesse ganhado, ela ia pagar com a mesada dela. Eu fiquei bem impressionada com isso. Então, se fosse numa escola, por exemplo, enfim, ou se, né, os pais dessa minha aluna não tivessem concordado, o que eu teria feito? Obviamente, eu teria diminuído muito esse valor, né? Do you want to go now? Bye, teacher. Peraí, que eu tenho que tirar pra lá. Did you practice?
I practice. I memorize the first stanza, and the second, I memorize that it's not so clean. Do you want me to play for you the karaoke, or you don't need? I need. Aí, teacher, primeiro preciso. Agora talvez. Breathe, be calm. Let's go. Pera, gente, quando é que vai começar? Now, I will play now. I was told to not pack along the dusty when I look a road, when along came a salmon, but I hide and discovered I broke into and look alike, but me you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down. He asked me if I seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, bud, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Cross that experiment, I breathe them out in the air, man. Of trouble I had my share, man, I've been everywhere. With the Reno, Chicago, Fargo, Musical, Toronto, Wisconsin, Sarasota, Chicago, Toronto, Oklahoma, Denver, Denver, Alabama, Alabama, Salvador, Amarillo, North Carolina, where, man, I've been everywhere, man. Cross the desert, square, man, I breathe them out in the air, man. Of trouble I had my share, man, I've been everywhere. Boston, Charlotte, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Dayton, Northern Paradise, and the Fake Up, and the Glenmore, Blackmore, Europe, Wisconsin, Tennessee, Chile, Spurling, Grand Bay, say I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Girls that are fair, man. I breathe the mountain air, man. Of trouble I had my share, man. I've been everywhere. Louisville, Nashville, Knoxville, Omaha, Michigan, Jacksonville, Waterville, Portland, Lake, Peekskill, Springfield, Batesville, Shreveport, Hackensack, Fond du Lac, Denver, Idaho, Jasper, I didn't see what I missed, but I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Girls that are fair, man. I breathe the mountain air, man. Of trouble I had my share, man. I've been everywhere. Please go back to the Florida, England, Westwood, Pittsburgh, Elmore, Claremore, Edmore, Kansas, from Topeka, Chaska, Nebraska, Alaska, Omaha, Nebraska, Washington, Kansas City, Tennessee, Wyoming, I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Girls that are fair, man. I breathe the mountain air, man. Of trouble I had my share, man. I've been everywhere. Ai, mano. Não, pera, eu vou fazer esse comentário em português. Acho engraçado no final, porque você ficou um pouquinho atrasada com o karaokê. Aí você tava tipo assim. Aí você tava tipo assim, I breathe the mountain air, man, I've been everywhere. Pra você terminar com ele. Ai, meu Deus. Não, mas vamos lá. Primeiro, quero te fazer uma pergunta. Você cantando, você acha que você errou alguma coisa? Se sim, o quê? Eu acho que eu errei. O quê? Pode olhar agora. Tipo assim, a primeira e a segunda não, né? A gente já tava careca de cantar. Eu acho que